Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer. Hoje, a conversar com uma pessoa que fez o primórdio da internet. Um dos ossos que está lá na fundação da internet como um dinossauro. Mas não está falecido, não está extinto, está aqui na minha frente. Venho conversar com Marco, que é especialista em SEM, que é o Search Engine Marketing. Perfeito. Perfeito não. Quem entende um pouquinho de inglês já sabe, falou assim, ó, nossa, o rapaz tem um sotaque de motorista paquistanês de Uber. Mas, Marco, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e principalmente pela oportunidade de conversar sobre sua história, porque como já antecipava, eu admiro muito quem teve nos primórdios da internet e, principalmente, quem soube aproveitar a internet para criar sua história. Mas, explicando para o nosso público, como é que começou na internet? Antes de mais, muito obrigado, Célio, por estar aqui pela oportunidade. Um gosto em conhecer e estar aqui. Então, eu comecei na internet por acaso. Completamente por acaso. Quando eu estava perdido na minha vida, eu estava a tirar um curso na faculdade, porque era o sonho dos meus pais, não era bem o meu sonho, mas eu estava na faculdade e deixei algumas cadeiras por fazer, que é a forma romântica de dizer que chumbei na faculdade. Então deixei cadeiras por fazer na faculdade e tinha muito tempo livre. E foi nesse tempo que eu comecei a ver o que é que eu podia fazer, como é que eu podia ocupar esse tempo e se pudesse ganhar dinheiro com esta componente, ainda por cima, sem sair de casa. Hoje em dia toda a gente tem isso, mas naquela altura era como assim? Era genial. Não é? Trabalhar a partir de casa, ganhar dinheiro a partir de casa, como é que isso era possível? Vi imensas coisas, nada assim que se fosse realmente interessante, dobrar envelopes e coisas, enfim. Havia Vender muita coisa aqui. Tupperware. Exatamente. Pronto. E não, isso não tinha muito a ver comigo. Então fui vendo o que é que havia, fui trabalhar para um call center. Perfeito. No call center eu trabalhava 9 dias seguidos, depois tinha 3 dias de descanso. E foi nesses 3 dias de descanso que eu comecei a olhar para os sites e comecei a ver que eles tinham anúncios. Foi aí que fez um clique, que eu pensei, há um motivo para alguém estar a construir sites. E Claro. colocar lá anúncios. Talvez alguém pague para essas pessoas, não é? Algum valor. Agora, a questão é como é que tu fazes isso? Quem é que te paga? Será que é um esquema, não é? Estamos em 2004 e não sabes se aquilo é um esquema, se aquilo é verdade, se não é verdade. Quando eu comecei a ver que os anúncios eram da Google, Aí você falou, parece pirâmide, porque com esse nome Google... não é? E depois, tipo, Google, fui ver, comecei a olhar com mais atenção e Google era uma empresa super séria, não era um motor de busca, já naquela altura já era um motor de busca muito top. Claro. Ok, o Google não vai deixar de me pagar. E foi aí que eu comecei a olhar e criar... pensei em criar blogs. Um blog. O primeiro blog foi sobre receitas culinárias. O que é giro para quem não sabe cozinhar. Claro. Só que eu tinha o livro da minha mãe com imensas receitas culinárias, então eu fazia o trabalho de passar as receitas à mão, agarrava no livro, passava para o computador e colocava online. Perfeito. E isto começou a lhe dar dinheiro? Nada. Bem, lamento para sua mãe, então, que não tem a possibilidade de pedir nenhum royalty ou indenização do filho que estava roubando um conteúdo que a mãe criou com anos. Não é? Não deu absolutamente nada. Nada. E é aquele momento em que tu pensas, ok, tinha tudo para correr mal e correu mal, porque eu não tinha conhecimento nenhum nesta área. O meu curso não tem nada a ver com esta área, zero. Era curso de? Gestão de recursos humanos. De recursos humanos para Exato. trabalhar com computador. coisas eletrônicas e computadores não tem nada a ver. Não está nada a ver. Nada a ver. Então, tinha tudo para correu mal, mas a parte de gira é eu não ter desistido. Eu continuei a colocar lá as receitas e o ponto não era no facto das receitas, era eu não conseguia pessoas a visitarem o blog. Claro. Okay? E Perfeito. naquela altura não era um tópico sexy, não era algo que atraísse as pessoas, não era nada atrativo. Então eu tive que olhar e ver o que é que realmente pode captar a atenção das pessoas. Como é que eu consigo garantir que muitas pessoas estão à procura de um determinado tema e eu posso falar sobre esse tema, posso apresentar esse tema às pessoas?
Genial. E foi aí que eu olhei e identifiquei que em Portugal e talvez ao redor do mundo algumas marcas não tivessem a tomar toda a noção do digital, do que podia ser o digital. Identifiquei uma série televisiva que em Portugal era mais visto. Era uma coisa incrível. Tipo, Portugal parava para ver aquilo. Ainda por cima Perfeito. tinha 2 episódios por dia. Um que era a repetição do anterior e depois um episódio novo, que é o blog, no caso eu lancei o blog dos Morangos com Açúcar. Perfeito. Perfeito. Há algo, na minha opinião, que fez toda a diferença quando eu lancei o blog dos Morangos com Açúcar. Foi ter sido sincero, ter sido muito honesto. Ok. Eu tive receio quando eu vi que a TVI não tinha absolutamente nada sobre os morangos com açúcar. Eu pensei, qual é a probabilidade disto poder correr mal? Eles agarrarem, virem aqui ter comigo e dizer, olha, não podes usar aqui a nossa marca, não podes colocar os nossos conteúdos, enfim, não podes fazer nada. Como também poderiam falar assim, olha, genial o que você está a fazer e venha trabalhar conosco. Verdade, mas eu naquela altura não era um otimista como sou hoje, era pessimista e tipo, meu Deus, vão cair em cima, vai ser um mega desafio. E por isso o que é que eu fiz? Eu acho que até hoje acredito mesmo que fez toda a diferença. Eu lá em cima, no meu blog, a primeira coisa que se via era blog oficioso dos Morangos com Açúcar. Isso fez com que, para todas as pessoas que entravam lá, aquilo se tornasse o blog oficial dos Morangos com Açúcar. Ok. Porque eu, sendo sincero, enganei toda a gente. E esta é uma parte tramada. Claro, claro. É? Mas é saber trabalhar as palavras. Sim. E quando é que você percebeu que, olha, receitas não deram certo, mas isto aqui do morangos com açúcar é a receita que deu certo? Porque a receita que deu certo nos Morangos com Açúcar foi o facto de eu ter trabalhado muito com as receitas. Ok. É que quando eu trabalhava com as receitas, eu comecei a entender que eu tinha que estar bem posicionado no Google. Justo. Como eu não tinha dinheiro naquela altura para investir, o meu blog foi criado nos Blogspot, gratuito. Ou seja, Perfeito. o meu investimento foi de 0 cêntimos. Perfeito. E não foi porque não tinha dinheiro para investir. Okay? Não havia Uhum. dinheiro para investir. Hoje em dia faz muitas coisas, com 15 euros, 20 euros, naquela altura foram 0 euros. Claro. Mas eu tive que entender como é que a Google funcionava porque as páginas ficassem bem posicionadas e eu tivesse visitas sem pagar por elas. Perfeito. Okay? E esse trabalho que eu agarrei, que ali não estava a funcionar tão bem na parte das receitas, mas eu implementei nos morangos com açúcar e rapidamente eu fiquei em primeiro lugar para morangos com açúcar. Justo. E não só para morangos com açúcar, para algo muito mais importante do que os morangos com açúcar em si, eram as pessoas que queriam entrar nos morangos com açúcar. Muitas pessoas queriam fazer castings para entrar nos morangos com açúcar. Perfeito. Naquela altura, as pessoas para procurarem alguma coisa não tinham outro sítio. Então elas iam ao Google e precisavam castings morangos com açúcar, morangos com açúcar, casting no Porto, em Lisboa. O que é que eu fiz? Eu criei páginas para tudo isso. As minhas páginas estavam em primeiro lugar e eu tinha literalmente milhares e milhares de visitas todos os dias por todos esses tópicos. Os episódios, os atores, as personagens, o nome das personagens. O dia que eu ganhei mais dinheiro na minha vida, até há poucos anos atrás, foi pelo facto de eu ter escrito um artigo, uma página só sobre uma personagem, outra só sobre o ator. Perfeito. Perfeito. E isto foi, para dar um pouco mais de contexto para as pessoas, em que ano? Olha, quando eu criei o blog, eu criei o blog em 2004, que foi quando eu... Quando na chumbou. faculdade, exato. Quando cheguei na Perfeito. faculdade. Mas dizem que fecha-se uma porta, abre-se uma janela. E eu acredito que esta janela foi mais brilhante, com mais iluminação, com mais sol, do que talvez a porta inteira que tinha na universidade. Não vou dizer 100% isso, mas podemos dizer que sim. E nesse momento, então, 2004, você tinha quantos anos? Em 20. 20. Saía de um momento, vamos botar assim, de fracasso, desculpa a expressão, persistiu num negócio que você criou da sua cabeça, porque era algo completamente novo, não era tão comum pessoas ganhando dinheiro com a internet, e imagino que deve ter ouvido muito dos seus pais: para de fazer isso não vai dar dinheiro em nada, isso não dá futuro, vai fazer uma autoescola, vai dirigir um táxi, alguma coisa assim. Mas, do outro lado, por persistir, foi o primeiro, talvez, ou um dos primeiros a chegar nesse grande negócio que é a internet hoje em dia. E nesse trajeto de 20 anos de história,
com a internet, acredito que muito aprendizado veio. O que você poderia dizer que seriam os seus maiores aprendizados nesses 20 anos? Olha, a maior aprendizagem que eu tive foi mesmo, independentemente daquilo que me estavam a dizer, porque tive todos esses insights. A minha mãe dizia muitas vezes: sai do computador, o que estás a fazer no computador, tanto tempo no computador? Porque boa parte do tempo, lá está, o tempo que eu tive nas receitas, aquilo que eu tive a fazer foi a aprender. Não foi mais do que aprender. Ou seja, não ganhava dinheiro nenhum com aquilo, como eu estava a dizer há pouco. Assim que eu coloquei a plataforma de anúncios do Google no meu site para poder ganhar dinheiro com o Google, tal como acontece hoje em dia com o YouTube, Claro. naquela altura acontecia com os blogs, só para dar o contexto a toda a gente. O meu primeiro clique foi em poucos segundos, eu ganhei 21 cêntimos. Genial. É incrível. Eu fui chamar a minha mãe para ela ver que eu tinha ganho 21 cêntimos. E ela disse: boa, filho, foi-se embora. Não é? Não há assim muito de extraordinário. Perfeito, ela não compreendeu o impacto. Não, mas na minha mente, eu nunca me vou esquecer disto, eu pensei: vou ficar rico com isto. Genial. Pensei mesmo. Genial. Esta foi a minha primeira grande aprendizagem, que foi, por mais que as pessoas mais próximas de ti não acreditem, não confiem, porque não sabem, quando tu desconheces algo, não vais acreditar naquilo, não vais apoiar. Podes apoiar, mas para algumas pessoas é mais desafiante. Mas para mim foi bom. Foi muito bom, porque deu-me mais motivação para provar que realmente aquilo ia funcionar muito bem. A verdade é que 3 meses depois eu ganhava 50 euros por dia, que naquela altura era muito bom, e meio ano depois eu ia muitas vezes para a praia, já agendava os posts para saírem à hora certa, já tinha todas as estratégias implementadas. Eu ganhava 2 ordenados mínimos em Portugal. Genial. Na altura eram 300 euros, o ordenado mínimo ganhava 2, ou seja, 600 euros por dia era aquilo que eu ganhava. Isso em 2004. Aqui em 2004, como foi em dezembro, já era em 2005, mas pronto, só para sermos mesmo super precisos. Já foi em 2005, já tenho passado, Genial. porque eu comecei em dezembro de 21 anos já estava com a guita toda na praia. Verdade, Genial. verdade. Genial. Só que depois tive outra aprendizagem, que é, eu não queria depender de apenas de um blog. Então comecei a diversificar, porque ele estava em perpétuo, todos os dias ganhava dinheiro com o blog. Ele estava bem posicionado no Google. Claro. Eu não tinha que investir nada, eu nunca investi nada naquele blog. Eu tinha era que criar mais blogs como aquele. Genial. Então, como em tudo na vida pode melhorar, e eu comecei a fazer blogs sobre todas as telenovelas que existiam. Floribela, Doce Fugitiva, Lua Vermelha, enfim. Todas as novelas que existiam em Portugal, e muitas delas tiveram... A Floribela teve quase o mesmo sucesso que os Morangos com Açúcar, apesar de um tempo mais curto. Eu escrevi sobre todas elas, então era sempre a multiplicar. E foi aí que eu entendi: ok, esta é a minha vida. Apesar de eu ter acabado a faculdade na mesma, foi outra aprendizagem. Uma aprendizagem gira para o meu futuro. Perfeito. Porque, lá está, eu sempre gostei de diversificar, entender que não podia ficar refém daquilo, porque senão ia ficar muito ansioso. De repente pode acontecer alguma coisa, aquele blog de Morangos com Açúcar não tinha mais nada, né? Então fui para muitos outros. E ao mesmo tempo fui acabar a minha licenciatura. Só me faltava um ano, na verdade. Porque eu deixei cadeiras do primeiro e do segundo. Já tinha feito tudo do terceiro. Para passar para o quarto e acabar. E eu acabei a faculdade. O que foi importante também para mim. É uma aprendizagem. Eu não sou daquelas pessoas que diz a faculdade não vale nada, não tem interesse. Até porque eu não acredito que não tenha assim tanto interesse. Aprendes muito na faculdade, mesmo que não tenha a ver... Na minha opinião, mesmo que tenha a ver com aquilo que tu vais fazer na tua vida. E não só isso, como dá uma energia às pessoas que estão contigo. Perfeito. Os pais, Perfeito. os teus familiares, a primeira pessoa na família que tirou uma licenciatura. Tudo isso tem um impacto muito grande que as pessoas não valorizam assim tanto. Por exemplo, muito mais à frente na minha vida, eu passei a ser diretor de marketing digital no Grupo Pestana, no meu grupo hoteleiro em Portugal. Eu trabalhava para todos os hotéis do grupo, ou seja, no Brasil, Argentina, Espanha, África, enfim, trabalhava com os hotéis todos. Eu jamais conseguiria ser diretor de marketing digital num grupo hoteleiro em Portugal se eu não tivesse licenciatura. Claro. Então, eu podia ter o maior conhecimento do mundo, podia ter os melhores resultados do mundo, e está tudo certo, não estou a dizer que está errado. É só porque muitas pessoas tenham a noção que às vezes não é tudo tão simples nem tão bonito. Porque se não tiveres aquele canudinho, pelo menos aquele, não vai dar. Perfeito.
perfeito. E você não parou só por aí. Depois, no digital, você também foi atrás de aprender mais coisas e também recebeu um convite da Google. Verdade. Conta um Verdade. pouquinho sobre isso. Então, eu fiquei 6 anos, passei rápido para escalar, fiquei 6 anos desta forma, a trabalhar a partir de casa, isolado, sozinho, sem conseguir partilhar aquilo que eu fazia com mais ninguém. À minha volta ninguém entendia o que é que eu fazia. Então eu comecei a entrar num loop de eu preciso de sair daqui, desta bolha, até porque já está tudo muito oleado. Isto vai continuar a dar dinheiro, mesmo que eu não mexa. Uhum. Okay? Até hoje, muitos dos blogs que eu criei naquela altura me continuam a dar dinheiro. Justo. Okay? Esta é a parte incrível de nós semearmos para colhermos mais à frente. Eu colhi logo, mas continuo a colher até hoje Claro. muito aquilo que eu fiz. Foram 6 anos em que eu trabalhava com clientes, que eu fazia blogs, mas nada daquilo realmente me conseguia preencher na totalidade porque eu não tinha mais ninguém com quem falar. Claro. E foi que eu tomei uma opção que era a opção mais normal, mas que eu fiz ao contrário. Uhum. Que é, eu comecei a trabalhar por conta própria, comecei a trabalhar para mim próprio, não tinha ninguém a dizer-me o que é que eu havia de fazer, e eu optei por trabalhar para uma empresa. Ok. Ok? E escolhi, quer dizer, vi o que é que havia, Uhum. e fui para as páginas amarelas. Ok. Tive nas páginas amarelas 11 meses. Foi o tempo suficiente para eu receber um convite do Grupo Pestana para eu trabalhar lá. Foi o trabalho que eu fiz no Pestana que fez com que realmente alguém da Google começasse a ligar muitas vezes. Quando eu digo alguém da Google, digo porquê? Porque a história é um bocadinho caricata e eu até podia ter perdido a oportunidade. Uhum. Porque era um número espanhol que estava constantemente a ligar para o telemóvel. Sim. E eu não ia atender porque pensava que era um spam. Sim. Burla. Não é? Porque é que um número espanhol me está a ligar? Uhum. Eu não atendia. E o número estava... Eu já quase que sabia o número de cor. Sim. Até tive mesmo para bloquear. Enfim. Aquele mesmo número aparece no visor do meu telefone fixo no Pestana. E aí eu tinha que atender, não é? Claro. Okay. E já é outra coisa. Claro. Já é uma coisa profissional. Sim. Eu atendi do outro lado. Olha, daqui é o Zé Maria. Tentei ligar-te imensas vezes para o telemóvel. Não consegui falar. Eu trabalho na Google. E queremos te convidar para seres formador oficial da Google em Portugal. Perfeito. Ok, boa. Este é um convite, depois há aqui um processo, e aquilo realmente há um processo, são 2 etapas. Eu tinha que fazer a gravação de um vídeo para eles avaliarem se estava ok ou não estava ok, e tinha que ter a certificação da Google, ok? Isto o que era? 2010, 2011 já? Isto foi em 2012. 2012. 2012. Perfeito. Então, como a vida mudou em 8 anos, né? Verdade. De um blogspot com 0 euros e 0 cêntimos investidos Isso mesmo. para um convite para trabalhar para a Google. Antes, de certa forma, você já trabalhava com a Google, vamos botar como um parceiro, mas ali, naquele momento, naquela chamada, eles sabiam quem você era e eles buscavam uma oportunidade de trabalhar com você. Como é que foi isso para você? Foi um dos momentos mais felizes de sempre. Porque é quando tu chegas àquele momento em que parece que já fizeste quase tudo. Mas depois eu senti, não, naquela altura tu recebes o convite e só pensas nas coisas positivas. Assim que eu aceitei o convite e depois, quando eu passei em tudo o que havia para passar e era oficialmente formador da Google, Uhum. vem aquele ponto de a formação que eu vou dar para a Google são para pessoas que já percebem também do mesmo tópico que tu percebes. Perfeito. Não são para pessoas que não sabem daquilo e que vão lá para aprender. São pessoas que trabalham em agências, freelancers, dentro daquela área, em que se colocam uma questão, tu não podes dizer que não sabes. Claro, claro. Não és tu, mas És tens a o Google. logotipo da Google lá atrás, não é? Tens aquele selo. Então, aí é que eu tive mesmo que dar o máximo de mim para saber tudo o que podia existir. Perfeito. Tudo. Qualquer pergunta que pudesse fazer, eu tinha que saber a resposta. Isso ajudou-me muito a aprender. Não só isso, o facto de eu ter trabalhado tantos anos com mercados como o mercado dos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, porque eu trabalhava em Portugal, mas o nosso grande foco em hotelaria era buscar as pessoas destes países para Portugal. Claro. Okay? Claro. Ou do Brasil para Miami, de Miami para o Brasil, enfim. Ou seja, isso também me deu uma aprendizagem muito acima da média, porque aprendendo aqui em Portugal, quer se queira, quer não, o digital ainda não estava ainda não está,
mas não estava num nível de maturidade bom. Uhum. Eu tendo a sorte de, em Portugal, com o clima bom de Portugal, com tudo bom que Portugal tem, estar a trabalhar outros mercados, fez com que eu tivesse uma projeção muito mais interessante, olhassem para mim de outra forma e eu conseguisse estar ao nível daquilo que realmente queriam. Claro, perfeito. Isso foi incrível. Isto em 2011, 2012, eu sei que você fez aqui uma menção que hoje Portugal ainda não está nesse nível de maturidade, que outros países já estão com o digital, mas 2011, 2012, praticamente nenhum lugar estava em algum nível de maturidade. Nós temos que sempre lembrar que você, de fato, estava lá com um martelo esculpindo os primeiros, né, trechos da internet, talvez ali o Google Ads devia ser Google Mads, porque devia ter o marco junto ao Ads. E, óbvio, como você teve toda essa experiência desde o fundamento, desde o princípio, isso também lhe deu um know-how, um diferencial para montar o seu curso e a sua consultoria, porque efetivamente não basta só o conhecimento teórico, mas experiência, bagagem, que podemos dizer aí, você tem 20 anos, certo? Vou ficar até o final lembrando que você é velho, ok? Obrigado. Já comecei por dinossauro, agora, né? Vamos lá, 20 anos de experiência. O que muitos jovens que hoje estão começando nesse mercado, né, têm de vida. Verdade. Então, Verdade. né? Pergunto para você hoje, na sua consultoria, o que desses 20 anos que você passou, você prioriza e tenta trazer para as pessoas? Olha, a consciência que temos que ter dentro do digital algo que seja sustentável. Porque boa parte das vezes nós olhamos para o digital e a nossa primeira ideia é ir sempre para a vertente de anúncios. Uhum. Eu adoro anúncios, Uhum. adoro mesmo anúncios, mas eu sei perfeitamente bem que a dependência dos anúncios pode fazer com que o teu negócio fique refém dele. Uhum. Ok? Então, quanto mais tu conseguires ter a parte não paga, mais saudável é o teu negócio, mais sustentável é o teu negócio. Uhum. E, na minha ótica, isso é aquilo que eu mais tenho que passar para as pessoas. Porque senão elas vão estar constantemente a colocar dinheiro, quando por algum motivo não houver dinheiro, o negócio acaba. A parte não paga, você diz o tráfego orgânico. Exatamente. Perfeito. Uma pessoa que veio do orgânico ainda acredita no orgânico, que é genial. Vou ser muito franco. Falando agora de pessoa que está na internet para pessoa que está na internet. O tráfego orgânico, na minha sincera opinião, ele é muito fiel. E aquilo que você falou do morangos com açúcar, hoje vem à minha mente e acredito que se você entrar na internet, de certa forma, você vai encontrar aquele conteúdo que está lá produzido, porque é conteúdo. O volume de conteúdo, ele sempre vai estar na internet. Um jovem uma vez me falou que cada vídeo produzido, cada conteúdo produzido é como se fosse um soldadinho trabalhando para você 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, pelo que aparenta do que você está me falando, é o que seus alunos encontram na consultoria. Verdade. E sobre a sua consultoria, eu vi que dá mais ou menos ali umas 5 pessoas na consultoria. É isso mesmo? Nós temos, graças a Deus e felizmente, nós temos uma equipa gira, muito gira. Trabalhamos com algumas das maiores empresas em Portugal. Perfeito. Muitas delas são mesmo as maiores empresas em Portugal. Então, aqui nessa foto, a grande maior parte são pessoas da sua equipa, figurantes que você contratou para estar ali. Certo, aqui maioritariamente são figurantes. Esta foto é da minha comunidade, sendo que há muitas pessoas da minha equipa que estão nesta foto, muitas pessoas da minha equipa que estão nesta foto, mas a maioria das pessoas que estão aqui são da comunidade que eu tenho. Criei uma comunidade para as pessoas poderem aprender sobre esta área, o orgânico, também a parte paga, mas maior foco no orgânico. Perfeito. E qual que é o nome dessa comunidade? Como é que se encontra essa comunidade? Olha, eu como sou egocêntrico, a comunidade tem o meu nome, que é Marco Veio, por isso é que nós olhamos e na camisola tem ali o meu logo. Eu vou falar uma coisa. Eu acho completamente brega, certo? E, assim, de muito mau gosto, colocar o próprio nome nas coisas que você faz. Não, é verdade. É uma coisa que, assim, demonstra falta de criatividade. Para uma pessoa que trabalha com digital, sinceramente, jamais faria isso. E eu...
Eu compreendo, não é? Eu compreendo. Um brinde. Mas então temos essa comunidade, Sim. é a comunidade Marcoveia, Marcoveia. perfeito. E temos também o seu curso. Sim. E o que se encontra de diferente na comunidade e no curso? Olha, o que é que eu fiz? Eu primeiro criei uma escola, lá está os cursos que eu tenho, são aulas online, em direto, Perfeito. podem ser inclusive presenciais. Nós tínhamos presenciais antes da pandemia, depois com a pandemia nós passámos para o online. Perfeito. Na comunidade as aulas estão gravadas e depois todos os meses eu ajudo a retirar todas as questões que as pessoas possam ter. Então essas são as duas grandes diferenças. Sendo na comunidade, depois nós juntamos-nos imensas vezes para jantar, por aí fora. Há aquele elo de ligação muito maior do que tens num curso. Perfeito. Inicia, acaba, acabou. Sim. Ali é uma coisa de continuidade, em que as pessoas vão crescendo, vão evoluindo muito ao longo do tempo. Essa é a grande diferença entre as... Perfeito. E um dos seus cursos você ensina 7 estratégias para um bom posicionamento de marketing. Se a gente fosse falar aqui de uma para compartilhar com quem está assistindo, qual seria? Olha, hoje em dia, a estratégia que eu mais recomendo, porque é aquela não só que eu mais gosto hoje em dia, mas é aquela que pode dar mais dinheiro, a minha é que me dá mais dinheiro, é o vídeo, sendo dentro do vídeo, estratégias de vídeo com o YouTube. Sendo que não é o conceito mais comum do YouTube, o que eu trabalho, aquele que eu gosto de passar para as pessoas. Porque aquilo que eu mais tenho são canais em que a pessoa não sabe quem é a pessoa que está por trás daquele canal. É o tal do canal Dark. Canais Dark, canais Faceless, assim que não há ninguém. Mas há muito dinheiro a Envolvido. circular. É uma estratégia muito interessante. Temos os tais soldadinhos que o tal jovem te falou, sempre a trabalhar, porque aquele conteúdo está lá sempre. Claro. Sempre. Altamente pesquisável. Muito fácil de encontrar. O YouTube empurra aquele conteúdo, porque estás a ver muito sobre aquele conteúdo, ele vai empurrar aquele conteúdo para ti. Ou seja, tu não tens de estar constantemente a colocar anúncios para as pessoas de encontrarem esse conteúdo. Genial. Ou seja, para mim junta tudo aquilo que é a atualidade. O conteúdo que as pessoas mais consomem é conteúdo em vídeo. Elas não têm muita paciência para consumir conteúdo muito longo. É o que dizem. Mas talvez não seja verdade. Na prática, o conteúdo muito longo é muito consumido, mas mesmo muito consumido. Dependendo dos formatos, ele pode ser consumido em áudio, vídeo, áudio e vídeo. Então, Claro. há aqui uma forte componente e para mim este é o grande crescimento. Em Portugal é uma oportunidade demasiado grande porque não há conteúdo em português de Portugal Perfeito. no YouTube. Vais ao YouTube e não encontras conteúdo em português de Portugal. Ou, quer dizer, encontras, mas estou a ser extremista, mas é muito pouco o conteúdo que encontras. Sim. Muito. E há uma oportunidade gigante. Então, das 7 estratégias, o YouTube, para mim, ou estar no YouTube de uma forma orgânica, é das melhores estratégias que nós podemos ter para entendermos como é que o digital funciona, porque tens ali tudo. Okay? A forma como tu crias o vídeo, como tu fazes com que a pessoa pare. Basta olhar para a thumbnail. Tipo, aquela thumbnail tem que fazer que a pessoa pare o feed. Vende-se pela capa. Exato. Vendes pela capa, aguentas as pessoas logo no início, garantes que a pessoa vai ficando o máximo de tempo possível, porque tudo isso vai fazer com que o YouTube empurre mais. Claro. E tu mais bem posicionado quando as pessoas fazem a pesquisa. E depois hoje, como a Google é muito inteligente, boa parte dos resultados no Google são vídeos de YouTube. Claro. A Google sabe, se nós um dia deixarmos de ser usados, as pessoas vão usar o YouTube. O YouTube, na minha ótica, se calhar estou a ser demasiado visionário, vai ser o maior motor de pesquisa do mundo. As pessoas vão deixar de pesquisar no Google. Basta olhar para os miúdos, digamos assim, para o pessoal mais jovem, eles não vão ao Google pesquisar, eles pesquisam tudo no YouTube. Sim. Tudo. Querem saber como é que se faz alguma coisa, não vão ao Google para ler aquilo. Vêm no vídeo, no instantinho está feito. Então, talvez as receitas da sua mãe estão sendo recicladas nesse momento lá dentro do Google. Sem dúvida que sim. Perfeito. Sem dúvida que sim. Perfeito. Qual o nome da sua mãe? Deolinda. Deolinda? Sim. Dona Deolinda, tem que cobrar um bom presente de Natal esse ano desse menino. Certo? Porque, efetivamente, ele está ganhando dinheiro nas suas costas, às suas custas, há 20 anos. Então, tem que cobrar um bom presente dele. Mas, o seu curso e a sua escola, aonde que nós podemos encontrar?
Olha, além de ser egocêntrico, porque meto a comunidade com o meu nome, Marco Bem, depois a escola, como a minha criatividade é incrível, chama-se Escola Marketing Digital. Perfeito. É escolamarketingdigital.pt, portanto, criatividade ao mais alto nível. Isto tem tudo a ver com a parte que tu falaste há pouco de tráfego orgânico, Claro, SEO, claro, em que eu coloquei as palavras-chave logo no domínio. Pronto, claro. simples. Para fazer as coisas simplificarem e, obviamente, né, o próprio Google trabalhar para você. Na verdade, é uma história de uma grande simbiose, porque você compreendeu desde cedo como é que o Google funciona e, obviamente, né, quais são as estratégias mais efetivas para você botar o Google para trabalhar para você. Então, de certa forma, não foi só o Marco quem trabalhou para o Google trabalhou para o Marco. E isso se traduziu num prêmio. Você foi agraciado. Foi em 2021, correto? Como é que foi isso? Olha, foi incrível porque há muitas formas de tu ganhares prémios. E todas elas são interessantes. Há prémios de faturação. Tu faturas 1 milhão de euros e ganhas uma placa de uma empresa qualquer. Perfeito. Isso está tudo certo. O meu grande ponto é o facto de tu saberes como é que esses prémios podem ser ganhos. Muitas das vezes tu podes ter uma placa de 1 milhão de euros porque investiste 1 milhão e 100 mil euros. Ou seja, Sim. tiveste 100 mil euros de prejuízo para ganhar uma placa. Claro, claro. Ou seja, vale o que vale para mim. Porque é que o prémio que eu ganhei da Digitalx foi tão importante para mim? Porque foram as pessoas em Portugal que votaram naquele que para eles era o melhor especialista. Eu não ganhei porque faturei muito dinheiro ou pouco dinheiro, ou até porque eu posso ter tido prejuízo. Claro. Okay? Então, para mim, tem muito mais valor este tipo de prémio, que são as pessoas que dizem, não, para mim, destas 5 pessoas que estão aqui, se foram os 5 finalistas, Claro. esta é aquela que nós mais gostamos, que mais admiramos dentro do digital. E isto foi em 2021. Foi em 2021. Logo após a pandemia. Exatamente. E se me permite, eu queria falar justamente sobre a pandemia com você. Porque, como você sabe, pandemia foi um momento histórico mundial, mas aqui em Portugal muitas pessoas se viram, assim, de certa forma, sem chão, sem rumo e voltaram-se. Foi talvez ali que começou a florescer um pouco melhor o mercado digital em Portugal. Você já estava no digital, já estava muito bem posicionado e imagino que o fato de existir pandemia ou não influenciou negativamente na sua vida. Mas você, de certa forma, com os seus conteúdos e também com a sua escola, conseguiu ajudar pessoas e encontrou no caminho histórias de pessoas que estavam indo pela primeira vez para o digital. Como é que foi lidar com essas situações, com esses casos de pessoas que estavam a entrar no digital ou queriam entrar no digital ou até hoje querem entrar no digital porque encontram no tradicional um empecilho, alguma dificuldade ou já estão cansadas de viver a vida no tradicional? Excelente questão. Brutal. Porque para nós, eu falo, nós enquanto equipa, nós tivemos muita sorte na forma como mudámos rapidamente tudo o que nós tínhamos de presencial para o digital. Porque, se eu não estou em erro, Portugal fechou a 11 de março, que era uma quarta-feira, e nós tínhamos um curso com 30 pessoas num sábado. Então nós tivemos que nos reinventar muito rápido e passar tudo para o digital. Perfeito. Okay? Quando as pessoas não estavam adaptadas a nada de que era digital, fugiam dos cursos online. Hoje em dia é o oposto. Curso presencial, como assim. Sim. Mas foi mas mesmo muito interessante a forma como nós tivemos muito mais pessoas a chegarem até nós. Mas mesmo muito mais. Quando dizes que não impactou negativamente, está 100% certo, impactou foi muito positivamente. Nós tínhamos muito mais pessoas a virem ter connosco, até porque saiu toda a poluição, digamos assim, que eram os anúncios. Então, quando alguém pesquisava por exemplo, curso SEO online, curso de gestão de tráfego, todos nós aparecíamos sempre em primeiro, já estávamos em primeiro, claro. Só que havia muitos anúncios ali a fazer com que as pessoas pudessem dispersar um pouco. As empresas não estavam a anunciar, não ia haver cursos, e nós ali a ganhar esta parte de poder ajudar as pessoas. Perfeito. E esse foi um momento muito interessante, até porque muitas delas começaram a olhar de uma forma de 8 para 80.
não tinham nada online e de repente queriam todas abrir uma loja online. Muitas lojas online foram abertas naquela altura porque as pessoas acreditaram erradamente que era só abrir uma loja online. Abrir uma loja online é tranquilo, só seja online, seja física, para aquilo realmente ter sucesso, ter lucro, nós precisamos de pessoas a comprarem. Perfeito. Então, como é que elas conseguiam encontrar as pessoas? Para elas chegarem até à loja online delas? Como é que elas depois garantiam que aquelas pessoas compravam o produto na loja online delas? Foi todo esse processo que eu tive que lhes passar. Então, e foi muito bom poder ajudar essas pessoas todas nessa época, porque eu senti claramente que elas iriam para algo que não ia ser porreiro. Não as ia ajudar, porque elas iam investir muito dinheiro na criação da loja online, ou iam pagar a alguém para lhes criar a loja online, e nós fizemos o caminho de nós vamos te mostrar o quão simples, o quão económico, inclusive, pode ser teres uma loja online, e a partir daí, como é que tu realmente consegues pessoas, sem te estares a pagar, ou estares a investir muito pouco, para que essas pessoas cheguem, comprem, tu consigas identificar o caminho que elas fazem até comprares, a quantidade de outras lojas online que elas vão, o preço, os portes, todos os pormenores, todos os detalhes, o comportamento que as pessoas têm, as pessoas passarem a saber que nós conseguimos ver o que é que qualquer pessoa faz dentro da loja online delas. Tal como nós podemos ter uma câmara de videovigilância numa loja física, nós também temos uma câmara de videovigilância numa loja online. Então, tudo isso, para mim, foi incrível, porque as pessoas saíram dali muito preparadas para lançar os seus negócios e hoje em dia são negócios bons. Genial. Estabelecidos. Sabe o que é o mais bacana nesse momento da nossa conversa? Que eu percebo que o Marco fez recursos humanos e falou, fui fazer algo que não tem nada a ver com recursos humanos. E nesse momento você me fala que faz todo um enquadramento psicológico, né, do potencial consumidor antes de montar o negócio. Ou seja, é de certa forma lidar com os seres humanos e compreender seres humanos. Então, talvez está aí o ponto em que a faculdade tem uma relação muito grande com o que você faz hoje. E nesse universo de pessoas que você conheceu, pessoas que você ajudou, eu tenho uma pessoa muito especial que sempre assiste o nosso canal, que é o José. E o José, essa hora, olha e fala assim, poxa, mas isso aqui é maravilhoso. O Marco não trabalha nada, não precisa fazer nada, fica o dia inteiro na praia, olhando para o teto, olhando para... Porque o José, ele é assim, eu conheço o José pessoalmente. José, eu sei que você está assistindo, eu sei que você é assim, certo? E ele fala assim, vou fazer a mesma coisa que o Marco. Vou fazer um blog do Morangos com Açúcar e não faço mais nada na minha vida. Então, eu queria que o Marco conscientizasse o José e explicasse que também no mercado digital, no meio digital, se trabalha bastante. Qual que é a rotina do Marco? Olha, eu viajo muito, logo esse é o primeiro ponto. Porquê? Porque eu sinto que uma das minhas missões, quando chegas a um determinado estilo de vida, ou um determinado número de objetivos que tu tinhas determinado para a tua vida, a partir dali o ponto é mesmo ajudar genuinamente as pessoas. Eu vou a imensos sítios e boa parte deles sem qualquer tipo de valor, ou seja, não cobro absolutamente nada, vou passar a ideia do digital. Como é que as pessoas podem realmente prosperar através do digital. Perfeito. Então, isso é muito importante para mim. A minha rotina passa muito por ir a muitos eventos, em faculdades, palestras, em Portugal inteiro, falo em Portugal inteiro, para muitas pessoas. Essa faz parte da minha rotina, mas a minha rotina do dia a dia mesmo, ou seja, quando eu tiro esta parte da equação, que é uma parte muito grande, que eu ando muitos quilómetros para Bragança, para Faro, na mesma semana estou em sítios opostos do país, apesar do país ser pequeno, mas mesmo assim demoram umas horinhas a percorrer tudo isto. Mas o meu dia a dia, a minha rotina é amanhã bem cedo, porque eu vivo na margem sul, preparar-me, ler os e-mails todos ainda em casa para não apanhar trânsito, escritório, okay? Onde tenho várias pessoas da minha equipa que gostam de ir ao escritório. Perfeito. Nós, mesmo antes da pandemia, nunca houve, porque eu não gosto desse tipo de filosofia, obrigatoriedade de estarem no escritório. Okay?
Eles vão se quiserem, se não quiserem ficam em casa. Eu tenho pessoas em Guimarães, tenho pessoas em Portimão. E está tudo certo. Ou seja, há pessoas que nunca vão ao escritório, há outras que vão todos os dias ao escritório. Eu vou, sempre que posso, todos os dias ao escritório. Quando não estou em viagens por aí fora, vou ao escritório. E aquilo que eu mais faço é realmente a gestão da equipa, a gestão dos projetos, a criação de projetos novos, como é que nós podemos ajudar mais pessoas, de que formas é que nós podemos fazê-lo. Perfeito. Então, ou seja, eu não paro de trabalhar, na verdade. Nós trabalhamos mesmo muito. Eu continuo a fazer campanhas, seja na vertente orgânica, seja na vertente paga. Perfeito. Formação para empresas. Porquê? Porque é que eu nunca parei de ter esta parte operacional. Porque como eu dou muitas aulas, se eu for para a parte teórica, eu perco as pessoas. Aquilo que faz com que eu realmente consiga manter as pessoas do meu lado é o facto de elas saberem que eu sei fazer. Justo. E que eu tenho os resultados. Justo. E elas conseguem ver, elas chegam ao Google e pesquisam. Eu, quando me apresento, muitas das vezes, eu apresento-me como Marco Oveia, pesquiso no Google por Marco Oveia, que é a parte simples, ok? Nós, com o nosso nome, ficamos bem posicionados. Não há assim... Se eu me chamasse Cristiano Ronaldo, seria mais desafiante. Mas tenho a sorte de me chamar Marco Oveia, então fica fácil. Depois pesquiso por consultor SEO, as pessoas veem-me que eu estou em primeiro lugar. Claro. Consultor do Google Ads, as pessoas veem que eu estou em primeiro lugar. Ou seja, aquilo que eu faço, consultor de marketing digital, consultor, ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu literalmente mostro em direto, olha, é isto que eu vos vou ajudar a fazer. Justíssimo. Uma coisa é, olha, vais fazer isto, mas tu nunca fizeste para ti. Claro. Porque há muitas pessoas que são demasiado teóricas, mas elas nunca tiveram um resultado. E eu consigo mostrar à pessoa como é que ela vai chegar ao resultado, porque eu já fiz esse caminho. E eu continuo a fazer esse caminho, porque no digital, como tu sabes e bem, as coisas mudam muito. Se eu não deixar de fazer o caminho, aquilo mudou e eu não sei dizer o porquê de ter mudado. Eu não consigo chegar e dizer, olha, isto vai mudar. Eu sei que vai mudar porque eu estou na ferramenta todos os dias. Eu sei de cor onde é que estão os botões todos. Okay? Apesar de não gostar de ferramenta, gostar mais de estratégia. Genial. Só que se tu não conheces a plataforma, tu não consegues criar estratégias. Se não souberes que consegues fazer anúncios para pessoas que estão num raio de 1 km com o epicentro neste local, eu não consigo ter uma estratégia para essas pessoas. Claro. Então, conhecer muito bem uma ferramenta do início ao fim é vital para tu teres a parte estratégica. Perfeito. E é tudo isso que eu faço no meu dia-a-dia. Estou sempre a pensar em como é que nós podemos usar isto. Porque as ferramentas, elas são feitas com um objetivo por quem as cria, mas tu tens de ter a criatividade para fazer de outra forma. Muitas vezes não é a mais óbvia. E assim é que realmente tens resultados também que não são os mais óbvios, são muito acima daquilo que é o mais óbvio. Então, o meu dia-a-dia é muito, muito assim. É trabalhoso, porque depois, como eu vivo na margem sul, tenho duas hipóteses. Ou fico muito tempo no trânsito, que não é uma solução. Claro. Ou dou aulas, que é aquilo que eu mais faço em pós-laboral, dou muitas aulas, continuo a dar muitas aulas, em muitas faculdades, na minha própria escola. Ou então fico no escritório até 10 da noite, em que já não há trânsito, e sigo a minha vida. É Deolinda. A dona Deolinda criou um multiplicador. Você sabe o que é um multiplicador, né? Sei. Pessoas que, pela sua própria capacidade, montam um negócio, depois outro, vão passar um pouco do seu conhecimento para outras pessoas daí, fazerem a parte operacional desses negócios e assim vão multiplicando e aumentando cada vez mais as suas redes de negócios. E em poucos minutos aqui, eu acho que nós estamos com 40, 45 minutos de conversa, é visível que o Marco, né, tem os seus negócios no digital na parte da publicidade, tem os seus negócios no digital na parte dos cursos, tem os seus negócios no digital na parte dos treinamentos e também na parte da consultoria para outras empresas. Acredito que deve ter mais coisas, mas não sei se você também pode revelar tudo o que você faz. Mas em números, por exemplo, de canais darks, por exemplo, você, eu imagino que está muito bem posicionado aqui em Portugal também. Sim. Hoje, a sua estrutura, então, na verdade, cuida de vários negócios. E isto reduz custos também. É a parte do gestor estratégico, da parte do gestor que você falou que faz e faz também. Correto? Correto. Perfeito. Eu tenho 23 canais dark. Quantos? 23? 23. É um para cada ano e sobra mais 3. Perfeito. 23 canais dark.
muitos deles já consigo colocar em piloto automático, daí esse é um dos meus grandes objetivos, Perfeito. que é para depois poder criar mais. Mas é isto, eu tenho uma agência de marketing de influência também, tenho mesmo muitas outras coisas, porque faz parte, e eu gosto mesmo desta parte de criar, e as pessoas vão crescendo comigo, e a partir do momento em que vão crescendo comigo, eu tenho a pessoa que é responsável por consultoria, tenho a pessoa que é responsável pela escola, tenho a pessoa que é responsável pela agência de marketing de influência, ou seja, eu depois vou ajudando todas essas pessoas, mas a verdade é que a partir do momento em que aquele projeto está muito bem agarrado, está tudo a funcionar muito bem, bora criar mais, fazer mais, porque não há porque parar se há tantas pessoas para ajudar, porque na verdade tens muitas pessoas para ajudar. Mesmo na parte de marketing de influência, para quem está deste lado que tem uma agência, há uma noção que muitas vezes as pessoas não têm, que há muitos pais que querem que os filhos sejam influenciadores, tal como querem que sejam jogadores de futebol. Agora, tipo, nós recebemos imensos e-mails de mães, de pais, que querem uma oportunidade para os filhos, para trabalharem como influenciadores. Perfeito. Então, tu tens que ajudar essas pessoas. Tens que ajudar logo desde o início. Será que aquela criança, digamos assim, quer realmente fazer aquele trabalho? Será que é isso que a motiva? Será que ela vai conseguir ser consistente, fazer aquilo ao longo da vida? Então aqui toda essa parte também de educação é esse nível. Mas sim, a parte da gestão é muito importante. O fato de eu ter trabalhado tantos anos numa multinacional gigantesca, uma das maiores empresas em Portugal, uma das maiores do mundo, também foi muito por isso. Eu estive lá 9 anos e meio, eu optei por sair porque tenho muita sorte na vida, tendo em conta que é um grupo hoteleiro. Eu decidi sair em dezembro de 2019, o último dia foi no dia 1 de março, no dia 11, pandemia, fechou tudo, os hotéis não tinham ninguém. E eles continuaram meus clientes, portanto, correu tudo espetacularmente bem, em termos de saída, mas eu também já tinha tudo montado. Ou seja, eu já tinha a minha empresa de consultoria montada, já tinha a parte da escola montada, depois tudo o resto fui montando por cima, mas tinha esta parte toda já bem montada. Eu assim, fui tendo tempo para escrever um livro, depois estou a escrever outro, enfim, dá para fazer muita coisa. Não tem a ver com gestão de tempo, na minha opinião, tem a ver com gestão de prioridades, aquilo que realmente é mais importante para ti. A forma como tu vais cultivando a tua equipa também é vital. Bem, não sei se responder à tua questão, foi divagante, mas... Não, genial. E temos uma foto de você trabalhando. Temos. Deve ter sido a única em que eu trabalhei. Ó, aqui, isto foi como você começou no ramo do digital, não percebi muito bem. Então, o que é que eu fiz? Depois do sucesso que de facto tive com os blogs Morangos com Açúcar, eu comecei a pensar em ter algo mais profissional e ter clientes. Então foi fazer encanamentos hidráulicos? Exato. Sabes que canalizadores é um dos termos cujo custo por clique em anúncios Google é mais elevado em Portugal, porque é um serviço de urgência. Pode custar 10, 15 euros por clique. Uau! Esta me pegou completamente... É um valor muito alto, mas mesmo muito, muito alto. Então o que é que eu fiz em termos estratégicos? Algo simples, na verdade. Eu vi quem é que estava a colocar muito dinheiro lá, ou seja, anunciava. Eu construía os sites, ou seja, construía sites, podia ter imenso prejuízo com isso, porque eu não tinha nenhuma empresa de canalização. Sim. De encanamentos. Então eu colocava-os na primeira posição no Google, de forma não paga, contactava as empresas que estavam a fazer anúncios e perguntava: não preferem estar aqui, tendo em conta que as pessoas clicam mais nos resultados não pagos do que nos pagos? Se a pergunta que eu faço nesta vida é: quando vais ao Google, fazes uma pesquisa, onde é que tu mais clicas? As pessoas dizem sempre: no orgânico. Então eu agarro e digo: onde é que vocês querem estar? Aqui ou aqui, em que aqui vocês alugam como se fosse um quarto? Claro. Independentemente do negócio que vocês tiverem, vocês pagam este valor. E depois, claro, isto evoluiu para outro método, que foi eu receber por contacto, em vez de receber por clique, como a Google, eu recebia por contacto. Então é um negócio muito mais interessante para eles, muito mais interessante para mim. Claro. Você prestava um serviço de intermediação. Exatamente. Genial. Uma boa visão para um negócio. Hoje em dia consegues fazer isto na mesma. Ou seja, quando muitas pessoas me dizem: por onde é que eu começo? Tens muitas formas de começar. Eu hoje em dia começaria com o YouTube. Porque é claramente o presente e o futuro. Portanto, esse seria o meu primeiro ponto. Depois, podemos criar na mesma blogs.
Podemos criar um site nosso. É super simples criar um site que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É simples. Temos plataformas gratuitas como o WordPress. Constróis o teu site bonitinho, impecável. Posicionas-o lá muito bem e alugas. Perfeito. Eu tenho muitas pessoas na minha comunidade que fazem exatamente o mesmo processo que eu fiz lá atrás, há muitos anos atrás, e elas fazem o mesmo processo e têm exatamente o mesmo resultado. Perfeito. Okay? É a Perfeito. parte das receitas culinárias. Há aqui Claro. uma parte que é receita, realmente. Se tu fizeres daquela forma, se fores consistente, se realmente quiseres, vais acabar por conseguir. Você falou pela segunda vez uma palavra que eu gosto muito, que é consistência. E isso eu acredito que qualquer um que trabalha com o YouTube, pegando propriamente a rede que você já falou também 2 ou 3 vezes, que vê como o futuro, eu vejo que é efetivamente aquilo que dá resultado no YouTube. Consistência. Então, vem a pergunta que eu mais escuto, principalmente dos meus colegas advogados. Um grande abraço para vocês que estão assistindo aqui. Não tenho tempo para fazer. Como ter consistência? Como é que eu vou fazer se eu não tenho tempo? Sabes, eu acredito muito que isso do não tenho tempo é uma coisa que não existe. É a tal questão da prioridade. O quão importante é para ti estares no YouTube a médio e longo prazo ou até mesmo a curto prazo. Sendo que vamos trabalhar a médio e longo prazo, que é o pessoal ficar um bocadinho mais desconfortável. Estás a criar conteúdo, estás a gerar valor e ainda não estás a ver os resultados que vais ter. Mas a consistência é exatamente isso. E para mim, consistência vai um bocadinho mais além de publicares algo todas as semanas durante 2 anos. Okay? Isso é consistente? É. Mas a parte de... Ou seja, é a definição de consistência, está certo. Nós fazemos regularmente algo. Então está certo. O ponto é, nós sermos consistentes e estarmos no topo durante muito tempo. Muito, muito tempo. Porque vai sempre haver aqueles altos, aqueles baixos em que tu... E não pode haver, tem que haver prioridade. Não, isto é prioritário para mim. Quando é prioritário, nós conseguimos sempre arranjar tempo. Nós podemos ir aqui tocar em outros pontos que não têm a ver com o digital, mas se de repente nós precisarmos de 1 milhão de euros porque alguém depende daquele valor, alguém muito próximo de nós, para uma cirurgia, para essa pessoa conseguir continuar A viver. entre nós, nós vamos conseguir virar o mundo e vamos conseguir escalar. Perfeito. Essa parte faz com que seja prioritário. Perfeito. Então tudo o resto que está à volta não é o mais importante. Tudo é importante, mas há coisas que são mais importantes do que outras. Eu acredito que as pessoas não têm essa capacidade de priorizar. Então vou deixando para trás, porque não é prioridade. Não é falta de tempo, todos temos o mesmo tempo, graças a Deus. Essa parte está bem distribuída, muitas outras coisas não estão. Mas o tempo está. E aquilo que eu faço para ser consistente, e sou consistente em muitas coisas, graças a Deus, é mesmo o facto de, para mim, ser prioritário. Quando eu entro num projeto novo, em que eu tenho que ser consistente para conseguir sair da curva e conseguir ter resultados acima da média, é isso que eu faço. Agarro Perfeito. e está na minha agenda, é prioritário para fazer. Perfeito. Está ali, não vai haver motivo nenhum para não fazer. E bem, nós estamos a chegar no final da nossa conversa, mas eu tenho uma pergunta que ela é de praxe aqui do nosso programa e eu preciso fazer para você. Marco, aos seus olhos, o que você espera de Portugal para o futuro? Olha, eu espero que... Pergunta boa. Pergunta boa. Eu espero que Portugal consiga ver realmente aquilo que é o digital, as oportunidades que existem no digital. Ou seja, olhando para aquela que é a minha área e sabendo que o digital pode realmente trazer muita prosperidade para as pessoas que trabalham nesta vertente, elas olharem para isto de uma forma séria, porque é uma área séria. Como em todas as outras áreas, há pessoas que enganam outras pessoas que são sérias, mas a parte de ser sério é muito importante. E se as pessoas trabalharem de forma séria e de forma consistente, elas vão conseguir ter resultados. Eu espero que Portugal, ou quem está à frente do nosso país, consiga ver a oportunidade que existe. Porque há muitas oportunidades de pessoas em Portugal a poderem fornecer serviços para vários outros países na Europa, fora da Europa, em que o nosso valor é relativamente baixo para a qualidade que nós temos. Eu acredito que é muito por aí que nós podemos trabalhar. Continuar aqui, em Portugal,
não dizer às pessoas, olha, se queres ganhar melhor, vai lá para fora, porque hoje em dia não é necessário. Traz aqui, mas podes estar a trabalhar para os Países Baixos, podes trabalhar para a Finlândia, podes trabalhar para a Suíça. A Suíça paga brutalmente bem. E tu não precisas estar na Suíça. Podes estar aqui em Portugal a trabalhar para a Suíça. Então, eu espero que Portugal consiga ver esta vertente, porque isto vai fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento e possam melhorar também o nosso país nesta área, porque tem muito para crescer. Perfeito, perfeito. Marco, gostei muito de conversar consigo e eu pergunto, como é que quem está assistindo nesse momento pode encontrar mais dos seus conteúdos, mais do Marco, aonde que vai? Olha, ao Google, já que nós falamos tanto do Google, não é, Célia? O Instagram dele é www.google.com. Exatamente. Perfeito. Chegamos lá, Marco Veia, pesquisam pelo meu nome. Se não me encontrarem, algo muito errado estaria a acontecer, não é? Perfeito. Genial, genial. Muito obrigado novamente. Obrigado, Célia. E eu tenho que agradecer você que acompanhou até aqui e que na semana que vem vai estar de volta numa próxima entrevista conosco, acompanhando o nosso programa. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.